Diretor da divisão de presídios, boa tarde, né? O que está acontecendo? Virou um matadouro a casa de custódia. Eu sei que lá não está morrendo inocente, mas ninguém. Os caras estão sob a responsabilidade do Estado. Bom, Cílios, isso é um problema que a gente se depara diariamente, né? Inclusive, a gente já faz vistorias na casa de custódia, é um presídio que diariamente é feito vistorias. Né? Agora, infelizmente, não nos isentamos com relação a detentos que já vêm com rivalidades, né? No campo externo, já chegam inclusive, eu lhe digo que 30% dos presos chegam lá, já dizem que não podem entrar na casa de custódia porque tem possíveis rivais lá dentro. E alguns são declinados. E não é tomado providência, por exemplo, eu tenho um rival nessa ala F aí, que diz que essa é o inferno, entrou lá é para morrer. E aí os caras vão para lá mesmo, não tem jeito? Não, aí uns vão para Irmão Guido, outros vão para o interior, mas a casa de custódia é a casa de detenção para preso provisório. É para lá que o juiz manda, é para lá que tem que receber. E, além disso, também, infelizmente, a questão das drogas, né? O detento, ele se endivida com outros criminosos lá dentro com relação ao tráfico, né? Infelizmente, às vezes, até familiares levam essa droga, é o que a gente orienta, que o familiar vai, às vezes, até... às vezes não, na grande maioria das vezes, o próprio detento é quem obriga, às vezes irmã, até a própria mãe a levar a droga, mas ela leva pensando que está ajudando e no contrário acontece isso, é para o tráfico lá dentro. E esses detentos, a grande maioria se endividam, não tem como pagar e infelizmente pagam com a vida, né? Nesse caso aí, foi um detento que foi morto dentro da própria cela, por mais que o Estado tenha o direito ali de preservar a vida dele, mas infelizmente dentro da própria cela, onde tinham 7 detentos, no decorrer da noite não tinham como se evitar a morte. Morreu como? Mataram ele de quê? Ele foi encontrado com algumas perfurações, como também sinais de sufocamento. Então matou ele lá. Quem era esse detento que morreu hoje? Bom, é o Cleiton, né? Ele já tinha passagens por roubo, né? Artigo 157, não só uma, com mais de 3, e já era conhecido, né? Já tinha entrado e saído do presídio várias vezes. Ele não tinha, desde julho do ano passado, que foi o momento que ele foi preso, não tinha manifestado nenhuma intenção de sair, ou então de ter inimigos dentro do pavilhões, que é assim que a gente também trabalha. Tem uma chefia de disciplina que lá trabalha diariamente. Quando o detento se manifesta que ele tem que ali dentro daquele presídio, ele tenha algum rival ou alguém que possa temer contra a vida dele, logicamente é retirado. E no caso desse detento, ele não esboçou nenhuma reação nesse sentido. Em Bom Jesus, os caras estão fazendo greve de fome para derrubar a direção. Me mostra detalhes aí, por favor. A diretoria do Simpojusp acredita que a greve de fome dos presidiários em Bom Jesus tem a ver com o novo modelo de trabalho do atual diretor e que essa seria uma espécie de intimidação aos gestores da Secretaria Estadual de Justiça. Foram implementadas algumas mudanças lá em Bom Jesus, que a informação que nós temos que seria adotar os procedimentos que são adotados em São Raimundo Nonato. Mas aquela questão, sem ter estrutura suficiente para isso, sem ter agente penitenciário suficiente para isso, sem ter equipamentos de segurança suficiente para isso. E é evidentemente que uma ação, ela causa às vezes uma reação. Só que lá recentemente em Bom Jesus teve inclusive fuga de presos por cima da área dos pavilhões, porque não tinha sequer um policial militar lá na guarita onde deveria ter, não tem tela de proteção. Então, para que esses procedimentos sejam colocados em prática, é preciso que se tenha estrutura suficiente, não só a estrutura física, mas também a estrutura humana, com equipamentos adequados. Então é uma situação que é complicada, e quem acaba sendo afetado com isso são os agentes penitenciários nas suas rotinas de trabalho, infelizmente. Tem greve de fome lá também? Não existe essa questão de greve de fome. Essa carta foi interceptada e ele mesmo, o próprio presidente, ele pela experiência que ele tem, ele destacou que aquilo ali não é uma carta feita por preso. A gente conhece pelo linguajar, pela forma que ele se manifesta. Sugesta mesmo, deve ter sido. Exatamente. Né? E só registrando aqui, Cílios, essa questão desse novos procedimentos que é implantado pelo secretário Henrique Ribeiro, não é uma carta dessa que vai nos intimidar. Pelo contrário, ele já ratificou que vai ser implementado sim. Em São Raimundo Nonato nós temos um modelo sistema mais rígido. Mais rígido, disciplinado, justamente para evitar isso, coisa como morte. São Raimundo Nonato é tido como modelo a nível nacional e nós já estamos implantando
Logicamente é gradual essa mudança, não pode ser de uma vez, que não está sendo assim em Bom Jesus, pelo contrário, também está sendo gradual. Houve apenas uma manifestação do diretor no sentido que vão haver, e presos que tentam intimidar no sentido de, vamos fazer greve de fome, jamais nós vamos ceder, pelo contrário, o secretário tem sido bem rígido nesse sentido. Vai ter que ser feito, os presos já estão sendo fardados, inclusive, Floriano já se adequou a isso, Parnaíba também, o próprio corregedor esteve lá há 2 semanas atrás, saiu elogiando bastante o presídio em relação ao que era. Picos também é um presídio que hoje, graças a Deus, nós estamos fluindo bem com relação a essa população carcerária. Então, são mudanças que virão eu queria com o que com o tempo tempo você me mostrasse qual é o processo de recuperação que vocês têm para esses presos. Porque esses caras têm uma progressão na pena para se recuperarem. Eu queria que depois a Secretaria me fornecesse um trabalho. E aí eu fui muito criticado aqui quando mostraram uma filmagem aí que a casa de custódia estava toda arrumada. Me desculpa, a casa de custódia não é arrumada daquele jeito, não. Vocês deram uma penteada lá, que eu conheço lá e não é de hoje, deram uma penteada. Mas eu queria ver o que vocês fazem para esses caras se recuperarem, porque esses caras agora só cumprem 5 anos de cadeia, pô. Não, mas, Silas, quem determina o tempo de cadeia é o juiz. Sim, mas o comportamento é informado por vocês. Não, o comportamento, e o juiz embasado nele, tudo bem. Só lhe dizer uma coisa. Aí eu pergunto, o juiz determina baseado na função de uma recuperação. O que é feito pela nossa Secretaria de Justiça hoje para recuperar o cara? Nós temos vários projetos. Agora, aquela história. Só se recupera quem quiser. Quem quer. Não adianta, a gente vai lá, nós não vamos obrigar o preso a se recuperar. O índice nosso de reincidência é muito grande. Ele chega a quase 80%. Então, quer dizer, se há essa reincidência, justamente esses presos que não querem a questão dessa recuperação. Ofertados vários projetos, por exemplo, o Educar para a Liberdade, onde houve um preso lá em Picos que foi aprovado, né, no Enem. Então, são exemplos de que quem quer alguma coisa, de se recuperar, o que quer alguma coisa na vida, seja dentro do presídio, a Secretaria oferece. Tem uns pau aí que são tortos mesmo. É por isso que quando eu falo aqui em prisão perpétua, tem uma turma que se revolta comigo, eu penso até em pena de morte, rezo todo dia, mas não tem uns cabos que não se consertam. Nós temos psicopata mesmo, que saem de lá, a gente já vê no olho mesmo, que quando ele sai de lá, poucos dias depois, ele comete um homicídio ou até roubo. Então, Sam, brigadão aí, brigadão. Eu que agradeço.